Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News com mais uma notícia bombástica que está saindo aí do caso Sean Combs. Eu já falei inúmeras vezes sobre esse caso para vocês, estou fazendo a cobertura completa aqui no meu canal com os news e também fiz o caso completo num dossiê que eu lancei aqui no meu canal. Então, se você está chegando aqui, é o seu primeiro vídeo no meu canal, dá uma olhadinha aí nas notícias que eu já soltei sobre o Sean Combs e também no dossiê dele, contando desde o início da carreira até as acusações, o que de fato é acusação, o que é teoria, porque as informações se misturam na internet e a gente fica sem saber exatamente o que é fato, o que é especulação. Então, eu fiz toda essa separação para vocês. Tem diversos vídeos do Sean Combs, eu vou continuar fazendo a cobertura, então já se inscreva aqui no meu canal, deixa o seu like para apoiar o meu jornal, os meus plantões diários aqui para vocês. Estou me dedicando muito a isso, espero que vocês estejam gostando. Então, tem mais uma notícia bombástica aí, que caiu ontem na internet, que veio a público através de um advogado do Texas. Eu vou repercutir aqui essa notícia para vocês, dar todos os detalhes do que de fato está acontecendo, que são novas acusações contra o Sean Combs, e vamos lá para a notícia. Aí um outro recadinho é que hoje às 6 horas da tarde vai sair a entrevista que eu fiz com a Carla Albuquerque, a criadora do canal Investigação Criminal aqui do YouTube. Ela é uma grande jornalista investigativa, ela contou tudo sobre diversos casos pra gente e um dos casos que a gente abordou na entrevista é o caso Sean Combs. Então, às 6 a gente tem um encontro marcado aqui no meu canal para vocês assistirem esse podcast com a Carla Albuquerque. Agora sim, vamos lá para a notícia. Então, todos sabem que nos últimos meses uma verdadeira caixa de Pandora parece ter se aberto em Hollywood, em torno do renomado rapper e também produtor musical Sean Combs, um monstro aí da indústria do entretenimento. Revelações chocantes estão vindo à tona e o cenário glamuroso da indústria do entretenimento está sendo completamente abalado por essas acusações. Está atingindo não apenas o Sean Combs, mas também outros nomes associados ao seu círculo social. Só vamos lembrar que esse caso teve início e ganhou destaque com as acusações feitas pela ex-namorada do Sean Combs, a Cassie Ventura, uma cantora e modelo que namorou durante um bom tempo com o Sean Combs. Ela entrou com um processo civil em que acusa o Sean Combs de anos de abuso físico, emocional e sexual durante o relacionamento deles, e a Cassie descreveu episódios de violência, coerção e controle extremo. E ela alega que ele a forçou a participar de atos degradantes, inclusive envolvendo outras pessoas. Essa denúncia desencadeou uma onda de discussões sobre que ocorrem nos bastidores de Hollywood e da indústria musical, que é um espaço historicamente marcado por poder e dinâmicas bem abusivas. Então, ou seja, não era segredo para ninguém que coisas assim aconteciam na indústria do entretenimento. Isso já é falado há muitos anos, mas agora veio tudo à tona, com provas, com vítimas que entraram na justiça contra o abusador. Então, assim, é claro que não se trata apenas de um escândalo isolado, mas isso é um reflexo das estruturas de poder que há muito tempo têm protegido pessoas poderosas da responsabilização dos seus atos criminosos. E o que está se desenrolando agora é mais do que uma simples exposição de figuras públicas. É um crime que está nas mãos da Justiça Federal dos Estados Unidos e que está mostrando para o mundo inteiro sobre como a fama, o dinheiro e o poder podem permitir que abusos ocorram por tanto tempo sem serem questionados. E assim como na mitologia grega, onde a abertura da caixa de Pandora trouxe todos os males do mundo, essa nova fase de revelações pode ser apenas o começo de algo muito maior e mais profundo que acontece na indústria do entretenimento. Uma notícia que eu não tinha dado até então é a seguinte: um memorando protocolado junto à juíza de Nova York, Robin Tarnowski, acusa o Sean Combs e também os seus comparsas de atearem fogo ao carro de uma pessoa não identificada. E eles usaram para atear fogo nesse carro um coquetel Molotov. Essa acusação, coincidência ou não, coincide com outra acusação apresentada pela Cassie Ventura, que disse em um processo aberto no ano passado que o Sean Combs explodiu um carro de propriedade do rapper Kid Cudi. Aparentemente, esse rapper estava interessado na Cassie e acabou entrando em uma concorrência com o Sean Combs nesse sentido, pelo afeto da Cassie. Então, simplesmente, Sean Combs, diante disso, decidiu incendiar o carro desse homem.
O Cad Cud disse em uma entrevista que a história que a Cassie contou sobre esse incidente é verídica, então é mais uma acusação aí contra o Sean Combs. Mas não apenas isso. Olha que curioso. Os advogados do Sean Combs citaram condições horríveis no centro de detenção metropolitano do Brooklyn, onde ele está preso. E isso foi citado num pedido de fiança para libertar o Sean Combs. Eles pediram que fosse estabelecida uma fiança de 50 milhões de dólares, monitoramento por GPS e limitações rígidas para visitantes. Porém, tudo isso foi negado pelo juiz distrital dos Estados Unidos, porque o juiz entende que as condições não são suficientes para garantir a segurança da comunidade, porque parece que o Sean Combs já estava fazendo um movimento, enquanto ainda não havia sido preso, para comprar testemunhas. Então ele vai permanecer preso até o seu julgamento e você pode apostar que esse homem não sai mais da cadeia. Mas a notícia principal de hoje não é isso. Eu já falei para vocês que grande parte das acusações contra o Sean Combs datam a década de 1990 e, pela lei, esses crimes já prescreveram. Porém, em 2022 foi criada a Lei de Sobreviventes Adultos do Estado de Nova York. Essa lei permite que vítimas de agressão sexual apresentem ações civis contra os seus agressores, independente de quando esses abusos ocorreram. Então, desde 24 de novembro de 2022 até 23 de novembro de 2023, o Estado abriu mão dos prazos normais para ajuizar processos por crimes sexuais, permitindo assim que as vítimas peçam indenização por crimes que aconteceram há muitos anos ou até mesmo há muitas décadas. Algumas das agressões sexuais que foram denunciadas remontam à década de 1990 contra o Sean Combs. E agora vamos para a última notícia bombástica, que é o foco principal desse vídeo. E é o seguinte: o advogado Tony Buzbee, de Houston, Texas, disse que representa 120 acusadores que planejam abrir processos em vários estados alegando crimes como agressão sexual, abuso e abuso sexual de menores envolvendo o Sean Combs. E essas ações incluirão muitas pessoas poderosas e muitos segredos sujos, de acordo com o que esse advogado falou. Então, sim, mais de 100 pessoas vão processar o Sean Combs com acusações similares ao que ele já está sofrendo hoje. Esse advogado, Tony, disse que algumas dessas vítimas incluem menores que foram abusados quando tinham apenas 9 anos de idade. After vetting, we now represent 120 individuals who intend to bring civil claims in civil court against Sean Diddy Combs, as well as claims against many other individuals and entities that we will name as defendants. And you should also know a few of them have already been spoken to by the FBI. Even before the indictment of Sean Combs, we had received a small volume of calls and had screened a handful of cases. After the indictment of Sean Combs and the announcement that we were pursuing these claims, the floodgates opened. People who wouldn't otherwise, for a variety of reasons, are now stepping forward to make their voices heard and to pursue justice. But no, most of these people are scared. They fear backlash in their communities. They fear backlash in their own families. They are afraid of retaliation from the perpetrators and their associates. They are rightly afraid for their own personal safety. I expect that through this process, many powerful people will be exposed. Many dirty secrets will be revealed. That being said, as stated, we are vetting every call that we receive. We have had to turn away some. For each, we ask for corroboration. For each, we ask for the identity of witnesses. We also have collected pictures, videos, texts. We check venues, we check dates. We want to corroborate that the claims being made have legitimacy and merit. We have on staff now a former detective from the Major Offenders Unit of Houston Police Department who is helping us vet each claim. As I said, our law firms have been retained by 120 individuals at this point to pursue cases in civil court against Sean Diddy Combs. You should know, in this group, it is evenly divided between males and females. There are 60 males and 60 females who have joined us to pursue these claims as plaintiffs. In this group, 62% identify as African American, 30% are white, and the remainder are Hispanic or Asian. The victims are from more than 25 states. The majority are from California, New York, Georgia, and Florida. And I want to focus on the ages of these victims. When we talk about the ages of the victims when the conduct occurred, it's shocking. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old.
We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. 25 of the 120 individuals who are plaintiffs in these cases were minors at the time of the acts complained of. The time frame of the acts complained of is very wide. The conduct at issue spans from the years 1991 all the way till this year, 2024. If you wonder why there are so many alleged victims, that's your answer. We're talking about more than 25 years of this type of conduct. Now, although most of the victims who have stepped forward were victimized after 2015, this has been going on for a very long time. Now, when you think about the fact that some of this conduct occurred 25 years ago, and you wonder why would it take somebody so long to step forward, I want to remind you that many states in the United States have recognized that it's very difficult for a victim to step forward and to make these types of allegations when something very terrible has happened to them. The acts complained of in these cases that we're going to file occurred primarily in New York, either Manhattan or the Hamptons, or occurred in California, primarily in Los Angeles, or in Florida, primarily in Miami. Most of these events and incidents occurred at parties, typically after parties, or album release parties, New Year's Eve parties, 4th of July parties, something they call the puppy party, the all-white party, although several of these events occurred at auditions. Many times, especially young people wanting to break into the industry, were coerced into this type of conduct in the promise of being made a star, or in the promise of having Sean Combs listen to their tape or even let them read for Sean Combs. You should know that some of this behavior occurred at well-known venues in New York City. Some of this behavior occurred at private residences of people that we all know. Some of this behavior occurred at hotels that we're all familiar with. You should know that more than 55% of the victims filed reported this conduct to either the authorities, that is the police, or to hospitals. You should know that several of the individuals who did in fact seek medical treatment were drug tested, and drugs were found in their system, weird drugs that you probably never heard of. One in particular that continues to pop up is a drug called xylazine, or tranq. E olha o que o advogado disse. Abre aspas, este é um assunto importante que pretendemos abordar agressivamente, fecha aspas. Isso significa que nos próximos dias novas acusações serão formalizadas nos Estados Unidos e a situação do Sean Combs está cada vez pior. E agora, com essas acusações de que ele teria abusado de pessoas menores de 14 anos, de crianças de 9 anos de idade, a coisa ficou muito pior. A Erica Wolff, advogada que representa o Sean Combs, disse que o rapper nega enfaticamente e categoricamente as acusações, dizendo que elas são falsas e difamatórias. Em uma entrevista coletiva que aconteceu ontem, o Tony disse que ele e sua equipe não deixarão pedra sobre pedra para encontrar partes potencialmente responsáveis por esses abusos, ou então qualquer indivíduo ou entidade que participou ou se beneficiou desse comportamento. Então, esse advogado, ele está engajado nessa causa e ele vai entrar com tudo contra o Sean Combs. A defesa do Sean Combs disse em uma declaração à BBC que o rapper espera provar sua inocência e se justificar no tribunal, onde a verdade será estabelecida com base em evidências e não em especulações. De acordo com o Tony, o advogado do Texas, que tem licença para exercer advocacia no Texas e também em Nova York, o número total de vítimas que ele representa é 120, sendo metade homens e outra metade mulheres, vindas de mais de 25 estados dos Estados Unidos. Ele acrescentou que 25 dessas pessoas que irão acusar o Sean Combs, que ele representa, eram menores de idade na época dos fatos. E essa é a primeira vez que o Sean Combs foi acusado de abusar sexualmente de crianças, de pessoas abaixo de 14 anos. As alegações abrangem um intervalo de 1991 até este ano, com incidentes ocorrendo em Los Angeles, Nova York e Miami. Ele acrescentou que a maioria dos incidentes ocorreram depois de 2015 e que a maioria das vítimas alegam que foram abusadas após festas promovidas pelo Sean Combs, realizadas em locais conhecidos e também em residências particulares e hotéis. Lembrando que os freak-offs ocorria principalmente em hotéis, então provavelmente eles estão falando dessas festas onde orgias aconteciam. As festas eram geralmente para marcar lançamento de um álbum, ou eram festas de Ano Novo, ou Dia da Independência dos Estados Unidos,
e outros encontros ocorreram em supostas audições. Então, muitas vezes, principalmente os jovens que queriam entrar ali para a indústria da música, eram coagidos a esse tipo de comportamento com a promessa de se tornarem estrelas ou então de fazerem o Sean Combs ouvir a sua fita. Então, é aquela história antiga de sempre do teste do sofá. Para você conseguir gravar na minha gravadora, você precisa ter um relacionamento comigo. Um homem que tinha 9 anos de idade na época alega que foi abusado sexualmente pelo Sean Combs e também pelos seus sócios em um estúdio de gravação em Nova York. Isso enquanto ele tentava fechar um contrato com uma gravadora. Esse homem falou que depois do abuso acabou abandonando a carreira que pretendia trilhar na indústria do entretenimento. E ele acredita que se o Sean Combs não fosse um homem poderoso da indústria da música, ele poderia ter alcançado uma carreira grandiosa. Então ele acredita que o Sean Combs, além de abusar dele, ainda atrapalhou a carreira musical dele. Outro homem que também era menor de idade na época alegou que o Sean Combs disse que ele seria transformado em uma estrela, mas que primeiro ele precisava visitar o rapper sozinho, sem os seus pais. Quando o Sean Combs conseguiu ficar sozinho com esse homem, o rapper pediu que ele fizesse sexo oral nele. O advogado Tony também levantou o caso de uma menina de 15 anos que alega ter sido levada de avião para Nova York para uma festa oferecida pelo Sean Combs e que foi posteriormente abusada por ele e por outros homens. Então estamos vendo muitas pessoas que sequer se conhecem fazendo acusações muito similares ao Sean Combs, que ele levava pessoas para sua gravadora prometendo contratos e utilizava desse poder dele para dessas pessoas e também citando sempre festinhas do Sean Combs, as conhecidas agora Freak Offs. Então nós vemos que ele tinha um modus operandi. E isso fica comprovado porque essas pessoas não se conhecem, elas não fazem parte do mesmo círculo social. E todas elas estão vindo à tona agora, acusando o Sean Combs desses crimes. Então o advogado alegou que tem um modus operandi claro do Sean Combs, com vítimas normalmente recebendo bebidas batizadas antes de serem abusadas sexualmente. Ele acrescentou que esta não é uma ação coletiva e que haverá processos individuais movidos por cada vítima. Então, pessoal, esse até agora é considerado um dos maiores escândalos de Hollywood. E você pode ter certeza que outros nomes grandes da indústria vão vir à tona nos próximos dias. O maior segredo da indústria do entretenimento finalmente foi revelado ao mundo. Segundo esse advogado, ele falou o seguinte: o muro do silêncio agora foi quebrado. O Andrew, um advogado do grupo de advocacia AVA, que está trabalhando com o advogado Tony, disse que seu escritório recebeu mais de 3.000 telefonemas de pessoas alegando abusos pelo Sean Combs. E que além das 120 supostas vítimas, ele disse que sua empresa estava trabalhando para investigar outros 100 casos. Então, tem muito mais pessoas querendo processar o Sean Combs e acusar ele de crimes. Bom, pessoal, então aqui é só a pontinha do iceberg, tem muito mais para ser descoberto, muitos nomes ainda para vir à tona, porque você pode ter certeza que o Sean Combs não fazia tudo isso sozinho, então vamos aguardar as cenas dos próximos episódios. Acompanhe aqui comigo no Pandora News e até o próximo vídeo.